Pessoal, boa noite. Hoje nós invadimos o set de gravações do filme de Kardec. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Gente, é uma energia maravilhosa, uma coisa assim, estamos em Paris. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Gente, é tudo muito lindo, é maravilhoso, é surreal, de verdade. Estou me sentindo em Paris. Ulala. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. O filme Kardec nasce de dois desejos paralelos, assim. Um desejo era da conspiração, de fazer o filme biográfico. Eles têm uma tradição de biografias muito legal, né? O outro caminho era o Marcel Sotomayor, que tinha escrito uma biografia do Kardec. Ele lançou a biografia e disse: agora é contigo, você tem que levá-la para o cinema. E eu meio fui pego um pouco de surpresa nisso, mas acho que não dá para recusar esse tipo de proposta, esse tipo de convite. E imediatamente eu fiquei sabendo do desejo que a conspiração tinha de continuar fazendo biografias com a classe que eles têm, é uma marca, né? Com a qualidade de conspiração. Aí a gente casou esses interesses e o projeto nasceu e tá aí. A gente hoje está conseguindo germinar um projeto bem bacana, né? Você já conhecia a obra de Kardec? Conhecia não diretamente, assim, através de outras pessoas amigas, familiares que me falavam. Eu tinha lido algumas coisas, mas poucas coisas, nunca cheguei a ler um livro inteiro, mas eu conhecia bastante porque tem pessoas próximas que conhecem e seguem a doutrina espírita há muitos anos já, então, né, a gente acaba aprendendo bastante também com essas pessoas. Roteiro é sempre uma escolha difícil, porque é a escolha que quando você faz, você nunca mais volta atrás. Você pode tentar consertar um pouco durante a filmagem, mas o roteiro ali é a estrutura da história, é a rainha de toda a história, né? E a gente precisava escolher um pedaço da vida do Kardec para contar. Não dá para contar, nasceu, cresceu, foi estudar. Seria lindo, mas isso é bom para um livro, isso é bom para um outro tipo de comunicação. Então, a gente escolher qual pedaço da vida do Kardec a gente devia contar foi um desafio grande. E a gente está feliz com a escolha, apostando que esse momento é um momento importante da vida do Kardec, contando essa história. Feliz porque está fazendo isso. A gente tem Kardec, é o nosso, né, o grande codificador aí. Como é para você interpretar o papel sendo ele, né? Sabe que assim, eu procuro não pensar nisso daí, porque se eu compreender em algum momento a responsabilidade que existe nesse trabalho, aí eu vou travar. Então eu prefiro tratar como um trabalho de ator a construção de um personagem como qualquer outro. Porque a minha família espírita tradicional, de gerações, pioneiros do espiritismo no Brasil, e eu cresci com os livros desse cara espalhados pela minha casa. Minha mãe, tem várias frases que eu falo no filme que eu ouvi a minha mãe falar para mim a vida inteira. Cinema é muito trabalho, é muita dedicação e sempre eu brinco, sempre tem coisas espirituais. Nós estamos trabalhando, né? Sempre tem coisas bacanas, porque a gente juntar a equipe e recriar a realidade é mágico. Magia do cinema está muito nisso. Na hora que a câmera liga, vocês estavam aí vendo, né? Fica todo mundo muito atento daquilo que está acontecendo. Às vezes é uma cena que é uma bobagem, né? Um detalhe, tem milhões de variáveis e a gente está ali. Então eu sempre digo que esses são os momentos mais mágicos que tem. Mas aqui a gente é um set, graças a Deus, absolutamente normal, sendo tocado de uma forma bem bacana. Como foi para você, ator, trazer ele? É um trabalho muito interiorizado, né? Porque o Kardec ele não é um homem de ação, ele não exige alguma expertise específica, como ele não é um médico, eu não preciso aprender a segurar um bisturi, ele não é um soldado, então não precisa aprender a dar tiro. Então ele é um sujeito da mente, né? Ele é um pensador. Então o trabalho de construção é muito interiorizado. E aí o que a gente tem dele, né? A gente tem meia dúzia de ilustrações, mais meia dúzia de fotos de uma época onde tirar foto era um negócio muito complicado, que a pessoa precisava ficar parada numa pose durante 40 segundos. Então assim,
são imagens que não necessariamente revelam quem ele é, porque são imagens de um homem muito severo. Conhecendo a história dele, a gente percebe que ele tinha que se mostrar um homem severo, porque ele era depositário de uma ideia muito séria para ele. Então que ele não poderia parecer um cara leviano de qualquer forma. E só tem uma descrição da personalidade dele num pequeno parágrafo na primeira biografia que foi escrita, logo depois que ele morreu. E isso é um tesouro para mim. São 4 ou 5 linhas. É o único lugar que as pessoas falam dele, como é que era a convivência com ele. E os amigos falam, poxa, ele era um cara muito legal, ele era bem-humorado, a gente adorava ir na casa dele. Então, assim, aí você aquela foto, né, tem alguma coisa atrás daquela imagem que a gente vê tanto, né, na capa dos livros. Tem alguma coisa ali atrás, né, que é diferente dessa cara que ele se coloca, né, desse sujeito severo e duro. Né? Como é que esse sujeito, que era um sujeito normal, era um professor, um cientista, numa época em que a ciência era uma coisa muito enjaulada, né? A gente estava na época do determinismo, Newton, cartesianismo, então a ciência é um negócio muito careta, muito tem que ser assim, tem que ser assim. E esse cara que vive nesse tempo resolve abrir a cabeça para uma possibilidade e vai até o fim numa verdade que ele acredita. Uma equipe enorme para que uma vela esteja acesa dentro do set de cenário, precisou de um monte de coisa, uma jornada enorme, assim, dezenas e centenas, às vezes, de pessoas envolvidas na confecção de um filme, né? Que bom que seja assim, né? 12 horas por dia, 6 dias por semana, vocês hoje estão visitando a gente está no final da nossa jornada de filmagem, né? Essas olheiras aqui são em função disso, né? É um casal de professores que moram em Paris e não tem filhos. Ela era um pouco mais velha do que ele na história original. Aqui não. Aqui só um pouquinho. Mas ela era mais velha que ele. Como eles se casaram já com um pouco mais de idade, eles se conheceram num liceu onde eles davam aula, né? Os dois eram professores do mesmo liceu. E eles se conheceram e se casaram, mas já eram assim, para lá de trintonas. O filme tinha um desafio grande, que era contar uma história que se passa em 1855, em Paris, e uma Paris que não existe mais, porque essa Paris ela foi reformada. A Paris de hoje não é a Paris do Kardec, que vem muito mais da Paris dos Miseráveis, a Paris do Victor Hugo, a Paris da primeira metade do século XIX, né? Durante ali, no meados da Revolução Industrial. Então ainda era uma Paris de ruelas, de esgoto na rua. Então a gente foi filmar em Paris, a gente fez filmagens externas em Paris, em locais que permitiam que depois, com o trabalho de pós-produção, a gente pudesse estar naquele mundo lá do século XIX. E aí sim, encontrar interiores ou reconstruir ou construir interiores que remetessem àquele tempo, né? Você vê que as cortinas pesadas, os móveis pesados. Filme de época tem todo um trabalho adicional, né? Os figurinos, né? Você olha para os figurinos e fala, nossa, os atores estão com calor sim, mas porque era um tempo de inverno, né? Paris naquela época, é preciso entender muito bem que época era aquela. E esse era um desafio do filme, né? É um desafio do filme, reproduzir bem a época, né? Eu tenho vindo num caminho, assim, já há alguns anos, né? De uma procura, assim, muito ligado a um movimento que é um movimento planetário chamado Despertar, né, que vocês devem conhecer. Mas, assim, quando a possibilidade de fazer o Kardec foi se aproximando, eu fui intensificando os esforços, mesmo porque eu precisava, porque assim, a gente passa aqui, a gente está há 40 dias filmando, 12 horas por dia, o personagem está no filme inteiro, então eu trabalho aqui meio, é um trabalho que tem um lado braçal, assim, muito forte, né? E você, para ser ator e para você desempenhar bem, você precisa ter força, resistência, e você precisa estar com a sensibilidade também ligada, né? E aí eu quis me limpar espiritualmente também, para poder estar aberto, né? Para as possibilidades, porque tem muitas coisas que a gente descobre aqui, quando está fazendo. Para compor essa personagem, eu li o livro do Marcel, né, Sotomayor, que é a biografia do Kardec,
o roteiro do filme foi baseado nesse livro. Ele conta com mais detalhes como era a vida desse casal, o que aconteceu nessa trajetória toda, desde que algumas pessoas foram procurar o professor Leon para conhecer aqueles fenômenos que estavam aparecendo em Paris e em outros lugares da Europa naquele momento. Então você começa a intuir e pesquisar como seria essa mulher, né? Através das falas, do roteiro, você começa a entender como é essa mulher, se ela é uma mulher frágil, se é uma mulher forte, se é uma mulher que apoia ou uma mulher que simplesmente está seguindo do lado, entendeu? Ou se é uma mulher que está passiva ali, não está participando de nada. E pelo livro e também pelo roteiro, a gente descobriu, né? Eu descobri junto com o diretor e o Léo Medeiros, e, enfim, toda essa trajetória de ensaios, que a Gabi é uma mulher muito forte, que apoia o marido, que está com ele em todos os momentos, que coloca ele, digamos, para cima quando ele está querendo desistir, que não deixa ele esmorecer, que não deixa com que ele fique assim, quando ela percebe que ele está chateado, quando ele volta para casa chateado, ela conforta, estimula, faz graça. Sim. Ela é engraçada até, a Gabi, né? É uma mulher até bem, digamos, um pouco à frente do seu tempo. Não é um filme sobre o espiritismo. Eu sou espírita e eu posso falar isso tranquilamente. Esse filme é sobre um homem que mudou de vida aos 50 e poucos anos de idade, direcionado por razão e pragmatismo, por racionalidade. É um filme sobre uma descoberta, é um filme sobre uma investigação. Por isso que ele é um filme, não é sobre o espiritismo, mas sobre o cara que conseguiu criar esse código chamado espiritismo. Até onde um homem vai em busca da verdade. E é sobre esse homem que a gente está falando. É o Kardec dentro de casa, é o Kardec ainda como o professor Rivaio, é sobre isso que a gente está contando. Então, quando falarem, não vou ver o filme porque é um filme sobre espiritismo, não é. É um filme para todo mundo. É um filme para quem conhece o Kardec, que vai se surpreender, porque a gente está apresentando um Kardec super-humano desse ponto de vista, o que sofreu, o que teve medo, o que sentiu, todos os inimigos, todas as coisas que aconteceram contra ele, a quantidade de coisa que ele passou para poder produzir um trabalho no qual ele acreditava. E para quem não conhece, vai ser mais bacana ainda, porque quem não conhece o Kardec, acha que o Kardec era o Chico Xavier do século XIX, né? Botava a mão na testa e escrevia, né? E a gente tenta explicar, não é nada disso, né? A gente está falando de razão, a gente está falando de fé, a gente está falando da mesma religiosidade, dos mesmos conceitos de todas as religiões. Então, não é um filme que tenha nada a ver com religião, é uma cinebiografia, ou seja, não é um filme espírita, eu não acredito em gênero de filme espírita, é um filme, é uma cinebiografia que vai falar para todas as pessoas que história bacana que esse cara, que é tão conhecido no Brasil, viveu na França no século XIX. Eu achei bacana. Isso ajuda a entender um pouco a gente, isso ajuda a gente a entender um pouco a refletir um pouco sobre espiritualidade, sobre fé, sobre razão e um pouco de história, né? O filme é muito lindo, muito emocionante e acima de qualquer coisa, de qualquer crença, ou de qualquer sim ou não, de qualquer opinião, né? Hoje todo mundo tem tanta opinião de tudo. É um filme sobre um homem determinado a dizer a sua verdade. E é uma verdade subjetiva. Pode ser ou não, mas ele acreditava naquilo e foi até o fim. E a gente precisa disso, né? Nós estamos preparando esse filme, estamos aqui nos últimos dias de filmagem e é um filme que está sendo feito com muito cuidado, porque é um filme que se passa em 1852 até 58, 59, então é um filme de época com muitos detalhes, vai ser muito emocionante, porque vocês vão conseguir descobrir quem foi Allan Kardec antes de Allan Kardec. Então não percam, esse filme vai ser genial. Se vocês gostaram dessa entrevista, curte também lá o canal, não é? Os espirituosos, porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo, porque eles estão aqui acompanhando, invadiram nosso set. Então não perca, dá um like no canal. Venham assistir Kardec! A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade.